estamos aqui. Olha, fomos tão rápidos, ou não? Olá, Mainara, tudo bem? Olá, tudo bem? Desculpa, Mainara, nós viemos a correr. Bem, tu estás cá para nos falar do teu livro que saiu aqui em Portugal, já tinha saído no Brasil, mas agora nós podemos lê-lo e está à venda em todos os locais normais de venda de livros. Fala-me um bocadinho da tua inspiração para escreveres este livro. Bom, eu queria falar um pouco mais sobre feminismo, né, para as mulheres, de uma maneira que fosse acessível e que pudesse, de alguma forma, fazer com que as mulheres se conectassem com quem elas são, né, de verdade, que a gente pudesse também falar um pouco mais de empoderamento e falar dessa força interna que as mulheres trazem dentro de si mesmas, que eu acho que é um tema tão importante, né, da gente falar. E também... Tu já tinhas uma página dedicada a isso. Exato, o Empodere Duas Mulheres, não é? Empodere Duas Mulheres, que foi criada primeiro no Facebook e depois no Instagram. Até porque isto tudo começou no Facebook, não foi? Começou no Facebook, exato. Hoje são mais de 1 milhão de curtidas no Facebook e 700 mil no Instagram. Então eu fico muito feliz de poder falar mais de feminismo e abrir mais essa porta, né, para que mais pessoas conheçam o movimento mesmo, que é de igualdade de gênero. Claro que sim. Muitas vezes eu acho que se tem uma ideia errada, ainda hoje, do que é de facto o feminismo. Tu explicas muito na tua página, com as publicações que fazes, que é de facto a igualdade de géneros e de oportunidades. E não uns contra os outros, não é? Não é um género contra o outro, não é? Exato, exato. Eu acho que é importante também a gente falar que o feminismo traz exatamente esse conceito de igualdade de gênero, homens e mulheres, e também essa coisa da irmandade entre mulheres, que é uma coisa que a gente fala pouco, né? Muitas vezes a gente é ensinada a ver a outra mulher como uma inimiga, e na verdade não, a gente quer que a outra mulher tenha prosperidade, né? Porque uma mulher que abre porta, abre para outras muitas que virão. Pois, tu na tua TED Talk falas exatamente disso na cena de quebrar muros, não é? E criar diálogos também, não é? Exato, eu acho que é importante hoje com as redes sociais, né? A gente fala tanto que as redes sociais têm um papel importante e ao mesmo tempo que pode ser bom ou ruim, que a gente use para o bem, que a gente use para dar voz para outras mulheres e que a gente consiga trazer as histórias e que mais mulheres se conscientizem da sua própria história e de tudo que acontece ao redor delas também, né? Porque a gente fala de feminismo, a gente fala de todas as mulheres, né? Não apenas um grupo específico, mas sim todas. E tu dizes também que muitas mulheres têm medo de se declarar feministas. Por que é que achas que isto acontece? Eu acho que tem ainda, né, um termo muito, uma ideia muito pejorativa associada mal ao compreendido termo. o próprio termo, não é? Exato, é super mal compreendido, porque tem muito dessa coisa, a feminista não gosta de maquiagem, a feminista não se depila, e eu acho que tem muito essa ideia errada e realmente muita gente usa com a intenção, exato, de maneira depreciativa para realmente manchar o movimento, mas não tem nada a ver, a gente está falando de igualdade, de mulheres terem o direito de irem e virem e não serem desrespeitadas ou tratadas diferente por serem mulheres. Este livro nasce também desta TED Talk que o Pedro estava a falar, não é? Da TEDx, não, como é que é? Da TEDx Brasil. Nasce este livro e agora temos aqui o prefácio da Yolanda Tati. Por que é que escolheste a Yolanda para fazer o teu prefácio? Eu já era muito fã da Yolanda antes, já seguia ela, né, uma das mulheres portuguesas que eu sigo nas redes sociais. E quando eu conversei com a editora do livro, a gente estava pensando num possível nome e a primeira pessoa que veio na minha cabeça enquanto mulher foi a Yolanda Tati. E aí foi uma feliz coincidência, porque a editora conhecia a Yolanda e aí foi um encontro, foi essa ponte, né, que foi feita. E eu acho que a Yolanda, ela fala de assuntos que são muito parecidos com o que eu quero falar também, e ela traz a representatividade também, que eu acho que é uma coisa muito importante. E, quando um movimento toma estas proporções gigantescas, é normal que chegue a muita gente. Já recebeste alguma mensagem ao contrário de desapoio, dizer que tudo o que tu estás a dizer não faz sentido? Eu acho que todos os dias tem pessoas que não entendem exatamente o que significa o feminismo, mas eu tento estabelecer esse diálogo para realmente convidar a pessoa para conhecer a página, para conhecer o que é o feminismo e para ver se realmente tudo aquilo não faz sentido, né? Porque eu posto muitas notícias de coisas que acontecem no dia a dia e eu acho que é importante a gente explicar mesmo, porque tem coisa que às vezes está escancarada, né, no noticiário e a gente não entende, ou às vezes uma piada que é vista, né, como só uma brincadeira e faz parte... a propagação de uma cultura machista. Exato, a propagação de uma cultura machista como a ponta do iceberg, né? E a gente não vê o que está tudo por baixo, né? Que tudo isso faz parte de uma grande cultura. E a quantidade de homens que te apoiam?
Bom, em questão de porcentagem, eu sei que no Instagram mais de 95% são mulheres, né? 95%? Mais de 95% são mulheres. E eu gostaria muito que mais homens seguissem a página também, então eu convido, né, os homens, se eles quiserem saber mais a respeito. Eu acho que tem essa questão de serem aliados, mas eu acho que infelizmente também existe pouco interesse às vezes, né? São poucos os homens que vêm e falam abertamente sobre coisas que eles próprios já fizeram, né? Eu recebo algumas mensagens muito bacanas de homens falando, poxa, eu fazia uma piada no passado e hoje eu vejo que isso não é mais legal, graças à página ou graças ao movimento de mulheres que realmente, homens que se conscientizaram, e eles falam abertamente disso, mas ainda são poucos, infelizmente. Claro. E o que é que achas que é preciso fazer para mudar mais mentalidades e chegar a mais gente de uma maneira que não seja, pronto, não seja uma misconception, que seja a maneira real? Por exemplo, as tuas palestras são uma das oportunidades que as pessoas têm de compreender melhor este conceito e o teu movimento, não é? Exato. Eu acho que também pelas redes sociais é muito importante a gente continuar falando disso, porque teve um movimento crescente, né, graças ao Instagram, ao Facebook, que a gente pôde falar mais a respeito disso, de uma maneira que a gente não dependesse necessariamente de um jornal, de uma revista, dos meios mais tradicionais de comunicação. Então eu acho que se a gente continuar falando, e eu vejo isso também pelas meninas mais jovens, eu vejo que meninas mais jovens cada vez mais estão sendo introduzidas a esse assunto, e eu acho que tem a tendência de ser mais natural, cada vez mais natural, porque eu não fui uma geração que eu cresci com isso, eu não sei se você cresceu com isso, para mim não foi uma coisa que, né, chegou antes, então eu acho que vai ser uma coisa mais natural com o passar do tempo, eu tenho essa esperança, e por isso que eu continuo fazendo esse trabalho, porque eu realmente acho que quanto antes a gente for impactada por esse tipo de conceito, mais natural ele vai crescendo na gente. Sim, e é bom que se torne quase mainstream este tipo de movimento e destas lutas, porque às vezes parece que se cinge só às academias e às faculdades, e não, é uma coisa de todos nós e que pessoas como nós podem falar em programas como este. Tu tens estado cá em Portugal a dar algumas palestras, vais agora para uma. No LX Factory, não é? No LX Factory. Notas alguma abertura dos portugueses para ouvir isso, ou sentes que é um povo ainda muito fechado? Eu acho que quando eu estava conversando com mulheres portuguesas e também com brasileiras que vivem aqui em Portugal, elas todas me deram feedback de que Portugal é um país que é muito machista ainda, né? Tem uma cultura muito machista, e que o Brasil estava anos à frente até nesse debate, o que me deixou até um pouco assustada, porque o Brasil, acho que a gente tem tanto para caminhar ainda no geral, mas eu tenho recebido um feedback muito positivo com as pessoas que eu converso. Conheci mulheres militantes do movimento feminista também, que é uma coisa super bacana. Então eu acho que, como você falou, né, tem essa questão da teoria, que é super importante, porque caminham juntos, né? A gente entender a teoria, saber por que isso acontece, e a aplicação mais prática, que eu acho que é o que eu tento fazer com a página. Tu vais ainda estar no Porto, para além de ires hoje ao LX Amanhã Factory. vai ser no Porto. Vais estar no Mira Fórum. Exato. E daqui a meia hora no LX Factory às 6h30, para quem quiser ir. Na livraria Ler Devagar, se com a Yolanda Tati. Com a Yolanda, exatamente. E depois, tu no Porto vais estar com uma biblioterapeuta a fazer a tua palestra. O que é uma biblioterapeuta? Eu podia ter ido pesquisar, mas não fui. Bom, ela trabalha associando os livros e com as questões sociopolíticas também. Ok. O que é que tu achas que deve mudar na educação mundial, ou se calhar talvez estejas mais a par da brasileira, que deve mudar logo de raiz para o mundo ser um lugar melhor? Não? Eu acho que a questão da cultura a gente não percebe. É óbvio que é importante a gente falar sobre educação e às vezes, né, falar sobre como esse assunto pode atingir cada vez mais cedo as meninas e também os meninos. E também os meninos. O machismo também funciona contra eles próprios. Exato, né? Funciona contra eles próprios. E eu acho que por parte, por exemplo, de meninas, que a gente possa abrir mais espaços para que elas falem, conversem entre si e dividam experiências. Eu acho que é muito importante ter esse espaço seguro de mulheres para que a gente possa entender as coisas que acontecem com a gente. E também os meninos podem abrir esse espaço entre eles. E eu acho que é muito importante, por exemplo, se você está com algum amigo seu e você percebe que ele faz alguma piada, né, algum comentário que seja violento ou machista nesse sentido, que você possa falar, poxa, isso não é legal. Então acho que a gente está corrigindo essas pequenas coisas no dia a dia que às vezes a gente acha que não vale a pena ou que a gente acha que não vai fazer uma grande diferença. Mas se a gente às vezes planta uma semente, conversa com uma pessoa, até com pessoas da nossa família, às vezes a gente recebe um comentário que não parece muito bem, não soa muito bem. E aí jantares de Natal. Jantares de Natal, sei e comentários e perguntas. Claro. E aí às vezes você
engole assim, e aí né, cria aquela força para conseguir dialogar, porque realmente tem gerações passadas, gerações mais antigas que cresceram numa geração diferente, então a gente enfrenta também mais problemas por causa dessa diferença mesmo de geração. Claro. Mainara, muito obrigada por teres vindo, é muito bom. Eu vou levar este livro para casa, está bem? E vocês se quiserem, comprem e estejam com a Mainara agora no LX Factory ou no Porto. Amanhã. Obrigada também. Muito obrigada. Obrigada. Muito obrigada.